Olá, combinadinhos! Segundo vídeo da segunda lição da Escola Bíblica Dominical online, voltado para a família, voltado para o casal, voltado para o namoro, noivado e casamento. Então, o tema de hoje é a sutileza da banalização da graça. Você sabe o que é graça? Será que você tem a graça? Será que você alcançou a graça? Ou pior, será que você alcançou a graça e esqueceu, deixou? Você tem visto as sutilezas banalizou do seu adversário em cima da graça? É esse tema que hoje a lição se refere. Siga conosco, acompanhe nosso vídeo e lembre-se de comentar se esse vídeo está acrescentando algo na sua vida, se está sendo importante, se você está aprendendo, dê dicas e curta, compartilha, se inscreva, ative a notificação no sininho e roda a vinheta. E aí, será que você sabe responder todas essas perguntas? Qual é o texto áureo hoje que volta para esta lição? O texto áureo se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 8, que é a referência, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é graça, meu bem? Qual é a explicação que temos para entender o que é graça? Graça seria para nós cristãos, em um contexto bíblico, um favor imerecido. Ou seja, eu lhe presto um favor que, segundo condições divinas, não falo humanas, né? Porque humanas têm mérito para essas coisas. Mas segundo condições divinas, nós não teríamos mérito nenhum e nunca teríamos esse mérito para alcançá-lo. Não teria motivo, porque se for procurar motivos, não somos merecedores. Não somos merecedores. E é uma graça imerecida. É como lições anteriores falou. Eu sou justo. O que você acha que é justiça não significa tapuginho disso. A nossa justiça, ela é preferencial, ela é corruptiva, ela sempre escolhe lados, ela sempre escolhe preferências. Sim, segundo as nossas preferências, segundo os nossos preconceitos, né? Segundo os nossos desejos, as nossas vontades. Mas a de Deus não. A graça de Deus, ela não precisa de nada para ser concedida. Ela não precisa ser paga, ela não precisa ser emprestada, ela não precisa ser retribuída. Ele nos dá, nos concede por amor. E como o próprio texto áureo ele já informou, né, em Efésios capítulo 2, versículo 8, é dom de Deus, ou seja, a graça ela é originada de Deus. Por isso que a graça ela é divina, por isso que a graça cristã ela provém de Deus. Não é algo que o ser humano implantou, não é algo que o homem ou é uma doutrina de homens, é uma doutrina do nosso próprio Deus. Ou seja, a graça, a misericórdia, o amor que você tem em si não é porque você quer, não é porque você é bonzinho, não é porque você é merecedor, não é porque você foi o escolhido, o amado para ter. Não, é divina, ela vem dos altos céus. E quando servimos a Deus, quando amamos a Deus, se entregamos a Deus, essa graça imerecidamente vem até nós de graça. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 42, fala sobre uma parábola que dois homens deviam um certo valor a uma outra pessoa ou ao seu senhor, né? Porque quando emprestamos, a gente se torna escravo, né? daquele que a gente toma emprestado. E partindo dessa situação, o senhor que tinha que precisava daquele dinheiro, né? Que tinha emprestado aquele dinheiro, ele faz o seguinte: nenhum nem o outro consegue me pagar. Então eu vou perdoar as dívidas e vocês estão perdoados. Ou seja, uma analogia bem breve. Basicamente é isso que a graça permite para nós. É isso que a graça exemplifica pra gente. Que nós não merecemos, nós temos uma dívida e o Senhor ele perdoa essas nossas dívidas. Independentemente do valor, porque esses dois homens que deviam a esse senhor, um devia um determinado valor pequeno e outro um determinado valor bem grande. Só que o Senhor perdoou os dois.
Ou seja, o nosso Senhor, o nosso Deus também, ele não olha o teu problema, a tua dificuldade, o teu pecado, qual é o valor maior ou menor do seu pecado. Não, ele decidiu nos conceder a graça, essa graça, esse amor imerecido, porque ele é amor, porque ele é a eterna graça. Então ele não cobra isso de nós, bom, em certas partes, né? Por quê? Para nós, servos de Deus, a gente sabe que a graça do Senhor, ela é preciosa. E isso, voltando para a família, a gente também tem que entender que a graça, ela é preciosa para nós, para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família. E você tem que entender isso e tem que fazer com que a sua família também entenda que aquele seu cônjuge entende também que essa graça, esse amor é nas nossas vidas. Faça a sua família, seus filhos, seu namorado, noivo ou esposa compreender que temos a graça do Senhor e ela deve ser respeitada e não banalizada. O nosso lar, um lar cristão, tem que ter o temor, o amor, a obediência, a fidelidade e entender que tudo isso vem debaixo da graça divina. Buscar sempre explicar, né, tanto para os filhos como para o cônjuge também, que essa graça ela não foi por mérito meu, não é porque papai ou mamãe, ou namorado, noivo ou cônjuge, ele é merecedor. A pessoa ela é boa, a pessoa, nossa, sim, sabemos que existem muitas qualidades no ser humano, a gente sabe disso. Mas todas essas qualidades que existem no ser humano, se fossem pela própria natureza dela, ela não conseguiria. Essas virtudes, essas qualidades provêm, são originadas pelo próprio dom de Deus, pela própria graça, a qual foi nos revelada para que nós hoje pudéssemos ter um pouquinho dessas qualidades, um pouquinho dessas virtudes do Senhor. Compreendam que nós não merecemos. O seu esposo não é maravilhoso com você e por isso que ele ganhou essa bênção de Deus. Não é porque ela é uma ótima esposa que ela ganhou, não é porque você tem ótimos filhos que não dão trabalho que eles ganharam, não. Temos que entender que somos imerecedores. Por mais que fazemos tudo de bom nessa terra para o próximo ou para os nossos familiares, mesmo assim não merecíamos ganhar a graça divina. Mas então, falamos sobre o conceito da graça, né? Um conceito resumido. Falamos sobre a sua origem, que provém de Deus. Mas qual é a necessidade dessa graça? Onde essa graça se aplica no meu dia a dia? Como que essa graça ela foi incluída no projeto universal? Como que isso foi adentrando? Então, lá no início em Gênesis capítulo 3, no início do mundo, né, pessoal? Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, declara que o primeiro homem, Adão, ele foi tentado pela serpente e também induzido, né, de certos modos pela sua companheira Eva. Ele também não foi coagido, ou seja, ele não foi obrigado, ele era um homem livre, ele tinha uma moral, ele era livre, ele tinha poder em suas escolhas como nós também temos, só que ele decidiu desobedecer e sair e fugir da responsabilidade que o Senhor havia lhe dado, né? Meio que sair debaixo da graça divina, como se a mão do Senhor estivesse sobre ele, a graça de Deus estivesse sobre ele, e ele decidiu sair debaixo dessa graça e desobedecer, pecar contra o Senhor, negar a verdade. Pecou, e aí a gente se depara com a queda do homem, né? A gente se depara com uma das doutrinas mais bem definidas e mais bem claras de toda a parte teológica, né? Que é essa queda do homem, que foi quando o homem ele desobedeceu, foi quando o homem ele perdeu, de certo modo, uma intimidade que ele havia com Deus, e aí é nesse momento em que a graça de Deus ela entra na humanidade, né? no universo, com o projeto que o Senhor também tinha para a salvação de todos. É como se a graça de Deus já existia antes do Adão pecar. Já havia a graça, o amor divino do Senhor.
Só que quando houve o pecado, o homem se afastou, pecou, caiu, aí a graça foi revelada aos homens, né? Que no caso foi a Adão, porque nunca antes havia errado, não havia pecado, vivia debaixo da obediência, então a graça não tinha ainda sido manifesta. Mas quando o pecado adentrou ao homem, entrou ao mundo, essa graça foi revelada para que todos pudessem alcançar. E como Adão foi o primeiro e foi também a cabeça da humanidade, né? Segundo as nossas crenças, a gente entende que essa natureza que Adão tinha em desobedecer, em muitas vezes também justificar os nossos erros em cima dos outros, né? Porque Adão ele também culpa ao Senhor pela mulher que havia lhe dado. Então, assim, toda essa natureza pecaminosa de Adão existe aqui no nosso coração. Um pouquinho que seja, existe aqui dentro de nós. A inveja, o egoísmo, o individualismo, entre outras naturezas. Não só em nós individualmente, mas em nós também coletivo, do lado, dentro da casa, no meio da família. Você já reparou você que quando você peca, tem você o seu pecado, mas muitas das vezes o seu pecado faz com que outros dentro da sua casa, no meio da sua família também pecam. Isso é quando uma mulher tem problema com outra mulher, tem raiva de outra mulher, ela chega e conta, desabafa tudo aquilo para o esposo. E aí acaba que o esposo acaba pecando, porque o esposo sendo sábio, lógico, ele vai corrigir a mulher, ele vai instruir ela o caminho certo. Mas, querendo ou não, leva o esposo até um ranço daquela outra mulher, porque chateou, fez chorar, fez pecar a sua esposa. Assim também é com os filhos. Quando tem problema com a mãe ou com o pai, o filho, mesmo que pequenininho, também toma um sentimento de raiva por aquele que fez mal a um dos seus que ama. Ou seja, pecamos individualmente, mas também fazemos muitas vezes isso aí. E uma vez o homem caindo, tendo o homem caído uma vez no pecado, ele nunca mais conseguiu se libertar por si mesmo. O homem em condições naturais, ele não consegue de modo algum se libertar do seu pecado. A gente não consegue, um ser humano em condições normais, naturais, ele não consegue se libertar sozinho, por exemplo, da droga. Não consegue se libertar, por exemplo, do alcoolismo. Então tem coisas que o ser humano sozinho ele não consegue se libertar. Mas aí que vamos discorrer um pouco mais do assunto posteriormente, que há um preço que foi pago. Por mais que nós temos a graça, em algum momento foi pago o preço. Ou seja, o homem não consegue se libertar sozinho, tem que ter alguma intervenção nisso, para que a graça ela possa, a partir desse ponto, nos libertar desse pecado. Ou seja, necessitamos da graça dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no meio dos nossos. A gente tem que entender que essa graça, a necessidade da graça. A graça não é só para quem está lá fora, não é só para quem está no pecado, não é somente para os ímpios. A graça também é para nós, servos de Deus, porque por mais que servimos ao Senhor, necessitamos dela todos os dias, em todos os momentos, em todos os segundos. Necessitamos da graça. Então faça com que a sua família, o seu noivo, o seu namorado, o seu esposo, sua esposa, seus filhos conheça e compreenda que eles necessitam da graça de Deus, esse favor imerecido, esse amor tão grandioso. E só para pegar um gancho, né, nessa questão de libertação, é nesse ponto que a graça ela se estende. A graça ela não é para prediletos, né? A graça ela é universal, ela consegue alcançar todos que creem, né? Claro. Ela é universal, só que ela não é universalista. Porque o tema declara a banalização da graça. E muitas pessoas têm banalizado esse valor grandioso que a graça tem, porque acham que, por ser universal, todos a merecem. Todos podem pecar, continuar pecando, errando, falhando. E mesmo continuar assim, com a graça. E mesmo assim serão salvos, serão contemplados por Deus, mesmo não se arrependendo, mesmo não tendo fé, mesmo não tendo crença, eles ainda são alcançados. Não é assim. Então,
a graça ela é universal. Ela alcança qualquer tipo de pessoa. Qualquer ela não pessoa. faz acepção de ninguém. O Senhor Deus não Mas há faz. uma condição. Tem que crer, tem que se arrepender dos seus pecados, Tem que dos seus confessar. erros, das suas falhas. É igual nos evangelhos. Todas as vezes que o Senhor, ele perdoava alguém, por exemplo, aquela mulher que foi pego no ato de adultério, o Senhor dizia: vá e não peques mais. Ou seja, você errou, eu tenho te perdoado, mas a partir de hoje tome uma nova direção, tome um novo posicionamento. O que hoje em dia eles estão fazendo é banalizando a graça. Dizendo Você que ela é merece, universalista, você né? pode, você alcança. Continua no mesmo seu que erro, você tá no erro, continua no pecado, seu erro, mas a graça você ela vai pode. te salvar. Não, ela não A é graça, ela vai, universalista. Não existe isso. ela vai te colocar dentro de um casulo onde você vai estar protegido. É o que eu tinha falado há uns pontos atrás. A graça parece ser de graça, né? O Senhor nos concede de graça, mas há um requerimento. Você tem um preço que foi pago. Você reconhecer o Senhor. Voltando a esse tema para a família, a gente tem que entender. Você, casal, noivo, namorado, você tem que entender que a graça ela é universal. Ou seja, para quem crê, teme ao Senhor. Se você se declara temente ao Senhor, servo de Deus, que já confessou Ele, você tem que entender que não existe isso. Não vai haver graça você estando em pecado. Continuar no pecado, no erro, na falha e achando normal. Talvez nós estamos falando de uma pessoa que você, mulher no caso, tem ido, você tem estado na presença do Senhor, só que, por exemplo, seu esposo não é. Ou você, esposo, você está na presença de Deus, mas a sua esposa não está. Então, a graça, ela é universal e ela em algum momento vai alcançar a sua esposa, mas é de suma importância que ela creia nessa graça. É importante que a partir do momento que ela deu o usufrua, exemplo, o testemunho para ela alcançar. A partir do momento que você usufrua dessa graça, você seja liberto. É isso que ela vai fazer. E aos noivos, namorados, entenda que a graça do Senhor, ela nos alcançou pela misericórdia. Então, por favor, não continue no erro, na falha, no pecado, achando que vai continuar com a graça divina. Não. Uma coisa é pecar, outra coisa é o pecado chamado voluntário. Isso. Né? O pecado que a gente namoros fica indecentes. A gente fica premeditando, né? A gente busca sempre. Fica planejando o pecado que vai dar. A gente não, sabe que vai, como que é as coisas. Sabe que vai Todo dar mundo errado. sabe como que Sabe que vai dar errado. Então não adianta. Namoros indecentes, mão boba, passados limites, não haverá a graça do Senhor. E depois não adianta reclamar, mas no namoro dava tudo certo e agora no casamento não dá. Tem coisas que o perdão divino resolve. Não dizendo que não tem coisas que o perdão não resolve. Não, tem coisas que você precisa ser liberto. Isso mesmo. E também não só para o namoro, mas casamento também. A graça do Senhor tem que habitar na sua casa, na sua família, no seu coração. Você tem que ter a graça para ter o temor. Então, não adianta você sendo casado, cometendo outras coisas, achando que a graça de Deus tem que estar. Tipo, traição, vídeos indecentes. Muitos casais, muitos homens e mulheres são viciados em pornografia. Então, tudo isso impede da graça do Senhor habitar no meio do nosso casamento, no meio da nossa família. Lembre-se que a graça é de graça, né? É um favor imerecido, é uma bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Só que quando estamos no pecado, no erro, ela não é alcançada assim, dessa maneira. Ela não é revelada assim, dessa maneira, no meio da nossa casa, no meio da família, para ter um casamento, uma união, um relacionamento bom. Exatamente. E o próprio apóstolo Pedro nos declara que quando a gente peca e permanece nesse erro, permanece nessa falha, nós nos tornamos escravos desse pecado. E a gente não percebe, mas a gente fica o tempo inteiro buscando realizar esse erro, buscando realizar essa falha, buscando realizar esse pecado, e ele sempre está nos escravizando, buscando mais de nós. Por isso que não requer perdão. Muitas vezes a gente peca, erra, pede perdão. Peca, erra, pede perdão. Comete o mesmo erro. Cara, agora isso
não requer mais o perdão, requer libertação. Você precisa ser libertado, né? E libertado. Tem todo um tratamento para essa libertação. E a graça no contexto contemporâneo, ou seja, nos dias de hoje, como que a graça está sendo no meio cristão? Então, a graça ela tem sido barateada e há também algumas doutrinas da hipergraça, que foi o que a gente mencionou em minutos anteriores, que muitos acreditam que eu posso pecar, eu posso errar e eu posso continuar nesse erro, nessa falha, que a graça ela é tão forte, ela é tão grande, né, como diz hipergraça, que eu posso fazer o que eu quiser e eu ainda vou continuar sendo salvo. E não é assim que a graça funciona. A graça ela nos liberta, ela nos transforma, ela é dom de Deus, ela é originada do Senhor, só que existem condições. Não é assim, eu vou pecar, eu vou continuar no erro e vou permanecer assim. Enquanto também há muitos que acreditam, por exemplo, que a graça ela é algo fútil, banal, que é o momento que a gente entra propriamente na lição. Que muitos têm banalizado, ou seja, têm tornado da graça algo simples. Eu não preciso, não tenho necessidade. E no mundo que a gente está vendo, você está vendo como que tá terrível. A palavra certa para se usar é com a graça divina, que é algo santo, puro, digno de verdade, de temor, de tremor, mas muitos estão perdendo o valor, muitos estão banalizando, acham que a graça é algo qualquer, que se acha em qualquer lugar, que se encontra em qualquer lugar. Infelizmente isso não é só para ímpios, para pagãos, não é para crente também, cristãos que hoje já perderam o total foco, o total sentido da graça de Deus, estão sendo levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensinamento novo que está chegando e está mudando os pensamentos. Um cristão que antes acreditava, seguia reto, fielmente no que a palavra do Senhor diz, no que desde os primórdios o Senhor nos ensina e nos aconselha, hoje em dia com essa hipergraça, mudou os pensamentos e tem tentado levar muitos a mudar também. Enquanto muitos acreditam na hipergraça, outros desacreditam total, que é o que acontece com muitos que deixam de ter deixam o valor da graça, né, que o valor que ela realmente possui, e menosprezam isso. As igrejas, a cada dia que passa, crescem, evoluem, e o tema graça tem ficado para trás, tem ficado desprezado. As pessoas, a cada dia que passa, parece que iniciam aquela questão de indulgências da Igreja Católica naqueles tempos da Reforma, em que a Igreja Católica ela vendia pedaços do céu, ela comercializava as coisas de Deus, e muitas vezes a gente se depara com essa situação. As coisas do Senhor, e em especial a graça, tem vivenciado o comércio, o mercado, em que as pessoas elas podem comprar, ela tem um preço, e muitas vezes esse preço é barato, é fácil você conseguir a graça, sendo que não é assim. A graça ela já foi paga, ela é grátis, de certo modo ela é um favor imerecido para nós, aqueles que acreditam, mas eu não consigo pagar a graça, eu não consigo dar um valor, um preço à graça. Até porque o preço já foi pago. A gente fala graça e parece, mas a graça não é de graça. Porque o preço foi pago e foi um preço alto. Exatamente. Foi o Senhor Jesus Cristo dando o seu sangue lá na cruz do Calvário por amor à minha vida, por amor à nossa vida, por amor à tua vida. Ou seja, o preço é grandioso, foi pago, mas para você ter também esse preço pago para a sua vida, é necessário você confessá-lo, aceitá-lo, viver como ele ensina, como ele dá valor a essa graça que foi paga, né? Porque a gente tem um mau costume, né? Muitas vezes a gente só dá valor àquilo que a gente suou para obter. Agora, quando algo a gente recebe, por exemplo, como presente ou como um bem que foi ganho, a gente não dá aquele valor. Não, isso aqui eu tenho um valor maior porque eu
Isso aqui eu dou um valor maior porque eu suei, eu trabalhei, foram meses que eu economizei para ter, mas isso aqui como eu ganhei, como foi algo que eu recebi, eu não dou tanto valor. E aí é o ponto que muitas pessoas se encontram, elas não dão valor que realmente a graça tem. A graça é e necessita ser valorizada por nós. Esse favor imerecido tem que estar cravado em nossos corações. Qual é o preço que Cristo pagou para que hoje o meu casamento esteja de pé? Qual é o preço que Cristo pagou para que hoje meus filhos sejam abençoados? Para que você fosse liberta. Qual é o preço que foi pago para que hoje eu tenha uma casa, para que hoje eu tenha uma igreja para congregar, para que hoje tenha membros, irmãos unidos comigo, para que eu possa falar que são irmãos em Cristo Jesus? Qual é o preço? Você tem que guardar esse preço pago na cruz e levar diariamente, constantemente, em tudo que você fizer. Ser grato, ser temeroso, ser humilde, ser amoroso, ser fiel. E é aí que muitas pessoas se equivocam, pensando que eu consegui me libertar porque eu sou forte, eu fiz e aconteceu, eu consegui me libertar por causa disso, por causa daquilo. Não, você só conseguiu se libertar do seu pecado se hoje você é liberto por conta do preço que foi pago, da graça que te alcançou, do que o Senhor conseguiu pagar na cruz do Calvário e até hoje, e continuará tendo valor e sendo eficaz naquilo que liberta. Ou seja, não banalize a graça. Não desvalorize esse valor imerecido que hoje nós temos e que está se perdendo ao longo dos anos. Não sabemos nós quando o Senhor Jesus irá voltar. Se é hoje, se vai ser agora, se vai ser na gravação desse vídeo, nem conseguirei postar, ou se vai ser daqui a alguns meses, alguns anos. Não sabemos, mas não deixa perder o valor grandioso que a graça tem. Não deixem as pessoas quererem baratear a graça. Não deixe as pessoas te enganar, te conduzir, te levar a outras doutrinas que desvalorizam a graça do Senhor. É por isso que a gente fala de sutileza, porque quando a gente fala sobre sutil é ser meigo, né? Ser delicado, ou seja, de pouco em pouco as pessoas vão banalizando, vão desprezando, vão barateando a graça, sendo que ela tem um valor. A gente tem que acreditar, a gente tem que crer no poder que há na graça de Deus, que nos salvou, nos libertou, nos transformou e continua nos dando força para prosseguirmos, para continuarmos na caminhada. Prossiga, vá em frente, valorize, temendo, valorizando e vivendo essa graça dentro da sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento. E é isso. Espero que vocês tenham entendido, compreendido, gostado. E comente aqui embaixo, se inscreva em nosso canal, porque tem pouquinhos inscritos ainda. Contamos com você. Compartilhe esse vídeo com mais alguém para que possa entender e compreender a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Compartilhe aí. Beijo. Valeu. Now the world don't